Qual foi a primeira Bíblia e a primeira igreja? Uau, que conversa é essa, Saião? Você está no canal do Saião e olha, não se esqueça, se inscreva aí, dê o seu joinha, curta, indique para os amigos. Aqui está no canal do Saião muita cultura, muita conversa sobre história, fé, Bíblia, religião, vários temas interessantíssimos. Aliás, olha, o negócio aqui, deixa eu ver, de Bíblia, que está em alemão. E esse aqui, ó, isso está em xerente. Aqui tem o Antigo Testamento poliglota, grego, hebraico, inglês, português, Torá, a Bíblia arqueológica em inglês e até, desculpa, caiu aqui, hein? Caiu até La Sancta Bíblia em Esperanto. E afinal de contas, como é que é essa história? Pessoal, vamos lá. Primeiro lugar, esquece, não adianta querer puxar a brasa para sua sardinha. A gente tem tradições religiosas da cristandade, do quanto é lado, dizendo, não, eu cheguei primeiro, então vamos aos fatos. Como é que as coisas de fato aconteceram? O negócio está tão interessante que até os textos estão se mexendo aqui sozinhos, né? Bom, em primeiro lugar, não resta dúvida que Jesus e os seus discípulos viviam num ambiente judaico. Então, eles falavam, entendiam hebraico. Hebraico é a língua do Antigo Testamento, é a língua do povo judeu, é a língua das orações e, embora os judeus também, nesse momento, usassem o aramaico como língua comum, que era uma herança que eles tinham trazido desde a época em que eles voltam da Babilônia, eles usavam hebraico e aramaico. Então, vamos assim dizer, a comunidade da fé primeira é uma comunidade que falava hebraico e aramaico. E, na verdade, quando Jesus e seus discípulos iniciam aí essa caminhada de anúncio do reino de Deus, eles não criaram uma instituição. Eles não fundaram uma determinada proposta religiosa específica. Jesus estava anunciando a chegada do reino de Deus, o cumprimento das profecias hebraicas e anunciando que a salvação havia chegado. E aí o que é que acontece? Olha que coisa curiosa e interessante. Nesse momento, quem domina o mundo na região é o Império Romano. Embora o Império Romano domine o mundo, nesse lado do Império Romano, nós vamos ter a predominância da cultura e da língua grega. Então, atenção, todos os documentos do Novo Testamento, os documentos primeiro, não foram escritos em português, nem em alemão, nem em inglês, nem em latim, nem em francês, foram escritos no grego comum, chamado grego koiné, que era a língua falada e conhecida, e no caso da Bíblia, o que a gente chama de um grego semitizado. Então, os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Aliás, o mais antigo deles é um livro que surge, é a Carta de Tiago, que surge aí entre os anos 45 e 50. Mas olha, preste atenção. Espera aí, deixa eu perguntar para você. Você está sentado? Está tudo certo, tranquilo? Quando essa fé cristã começa a se espalhar e ela atinge, segundo o próprio registro bíblico, os primeiros assim que não são da comunidade judaica que recebem essa fé são os samaritanos, que eram aparentados dos próprios judeus e falavam uma língua próxima e inclusive acreditavam em parte das escrituras sagradas. Mas essa expansão da fé, olha que coisa interessante, assim que isso alcança os samaritanos, sabe qual é o primeiro continente fora da região de Israel que vai receber a fé? Imagine só, é a África. Pois é, esses dias eu ouvi alguém dizer que a fé cristã era uma coisa assim predominantemente europeia. Mas você sabia que a fé cristã chegou na África antes de chegar na Europa? O texto bíblico é claro, Atos capítulo 8, um indivíduo importante que era um prosélito que foi adorar em Jerusalém, que era uma espécie de ministro financeiro da rainha Candace da Etiópia, ele vai
evangelizado por Filipe e desce chegando ao Egito e depois à Etiópia, e é o primeiro a levar a tradição cristã lá. E é interessante que essa tradição milenar de fé cristã na África se desdobra na famosa tradição copta. A língua copta, que hoje não é mais falada, era uma língua baseada no antigo egípcio e que se estabeleceu com uma herança que até hoje pode ser vista com bastante clareza no Egito e ainda na famosa Etiópia. Então, você já viu só? Eu acho interessante que na tradição do mundo ocidental a gente sempre está discutindo o seguinte, ó, eu acho que quem tem prioridade na história são os católicos de fala latina ou são os protestantes das línguas modernas europeias. Na verdade, nenhum nem outro. A coisa começa em hebraico, aramaico, logo nós vamos ver os textos escritos em grego. Antes dos textos, a própria mensagem da fé chega também à África, que vai dar início à tradição copta, e logo o apóstolo Paulo fará suas viagens missionárias, chegando sim às cidades da região da Ásia Menor, da Anatólia, chegando à Grécia, chegando a Atenas, Corinto, Filipos, e aí nós vamos ter o estabelecimento da língua mais importante da tradição do Novo Testamento, que é a língua grega. Então, depois de hebraico, aramaico, o início da tradição copta, do grego, finalmente o evangelho também vai falar latim. Vai chegar à cidade de Roma, já no final das viagens de Paulo, no final do livro de Atos, e aí sim vai se expandir no contexto da latinidade. Mas só para você ter uma ideia, como isso é, a gente não tem informação muito clara, que somente no quarto século, através dos esforços do famoso Jerônimo, que aliás vivia na cidade de Belém, é que foi traduzida a Bíblia, né? Particularmente aí a tradução feita do hebraico, aramaico e grego para o latim, dando origem à famosa Vulgata Latina. Ou seja, a gente vai ver isso só no quarto século. Quando Jerônimo faz essa tradução para a latinidade, na época, os armênios já haviam recebido a fé cristã. Os armênios foi o primeiro povo, como povo todo, a receber a fé cristã no ano 301 da era cristã. E, ao mesmo tempo em que surgiu a Bíblia em latim, não é que ela surge também em gótico. O famoso Capadócio, o Filas, foi aquele que traduziu para a primeira língua germânica, a Bíblia, a sua tradução para a língua gótica. E não demorou muito tempo, a Bíblia também logo foi traduzida para o árabe, depois para o eslavônico e todas as línguas principais que estavam presentes em torno do mar Mediterrâneo. Então, o que a gente pode dizer? Sael, mas qual é a primeira igreja original? A primeira igreja original não tem placa nenhuma, não tem referência. Ela não é a igreja ortodoxa, a igreja protestante ou a igreja católica, é a comunidade da fé de Jesus e dos seus discípulos. A gente pode dizer, essa é a comunidade raiz. As outras tradições se desdobram depois e tentam entender Jesus, a mensagem, os discípulos e a construção da fé. E qual que era a língua? Pois é, a gente viu que não está no radar de grande parte das nossas discussões. O primeiro cristianismo é hebraico, depois aramaico, depois grego, depois copta, mais tarde latino, mas logo também chegando a armênios e a outros povos nessa dimensão extraordinária da fé cristã. Por isso, na verdade, cá entre nós, eu acho que nem vale a pena ficar tentando saber quem tem mais razão nessa discussão. O que você acha? Dê aí a sua opinião. O que me parece que faz mais sentido é, seja você de qualquer língua, de qualquer povo, de qualquer nação, você venha descobrir no original qual foi de Deus a intenção. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Fique sempre ligado aqui na Conversa com o Amigo Sael.